Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui mais uma vez com vocês, né? Depois de um bom tempo, volto aqui para estarmos finalizando esse livro que estamos estudando, Reminiscências, né? De um especulador financeiro. Faltam com essa aula de hoje mais 3 aulas, né? Para terminarmos. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que nós podemos dizer que faz parte do processo para quem quer ser profissional e também fala sobre a diferença entre o profissional e o amador, né? Aquele que estuda, estuda, estuda e nunca vai para a prática, e daquele que estuda e do pouco que aprende consegue já dar a cara para bater, ir para o mercado e ter as suas experiências e se tornar um grande profissional. Bom, vamos já aqui direto para o que ele diz nesse capítulo. É um capítulo que eu gosto muito, que é o de número 17, que diz assim: o treinamento de um operador de ações é como uma educação médica. O médico tem que passar longos anos estudando anatomia, fisiologia, matéria médica e assuntos colaterais às dúzias. Ele aprende a teoria e então passa a devotar sua vida à prática. Vamos por etapas aqui. Então você vê que é passar de longos anos, né? No trader não é diferente, pois você precisa passar, como eu também preciso, por longos anos para que a gente possa se aperfeiçoar, né, através da experiência, né, daquilo que estudamos e colocamos em prática. Continuando. Ele observa e classifica todos os tipos de fenômenos patológicos. Ele aprende a diagnosticar. O que é diagnosticar? Identificar se seu diagnóstico é correto. E isso depende da precisão de sua observação. Ele deve se sair muito bem em seu prognóstico. O que é prognóstico? É o resultado, né? Continuando, sempre tendo em mente, logicamente, que as falhas humanas e o completamente imprevisível vão evitar que ele atinja o alvo em 100% das vezes, né? Uma coisa que nós temos que ter em mente também, porque nós temos que ter sempre isso na cabeça, que nós nunca vamos acertar 100%. O autor Jesse Livermore não acertava, né? Tanto é que você que já está no canal, você já deve ter visto que eu coloquei o setup completo dele para você estudar, aprender e colocar em prática, né? Não ficar só na teoria. Se você assim quiser, né? Continuando. E então, conforme ele ganha experiência, só colocando na prática, aprende não só a fazer a coisa certa, mas a fazê-la instantaneamente, de maneira que muitas pessoas vão pensar que ele as faz instintivamente, ou seja, através da experiência, da prática de longos anos, você vai ser como se fosse automático, uma reação automática sua, né, em relação ao que você faz na operação. Continuando. Na realidade, não é automatismo, é que ele diagnosticou o caso de acordo com suas observações de casos semelhantes durante um período de muitos anos e, naturalmente, depois de ele ter diagnosticado, ele pôde tratar apenas da maneira que a experiência lhe ensinou, que é o tratamento apropriado. Você pode transmitir conhecimento, ou seja, sua própria coleção de fatos arquivados, mas não sua experiência. Um homem pode saber o que fazer e perder dinheiro se ele não faz rápido o suficiente, né? Então, quando eu fiz uma vez uma mentoria para day trader, né? O professor ele dizia que se você se focar respeitando suas regras, seu setup, um único setup por muitos anos, onde você possa medi-lo para ver se ele realmente é bom ou não, você vai chegar a um nível que você deu o seu sinal, automaticamente você já vai estar entrando ali, porque você já consegue ter a leitura, o feedback do mercado, você já consegue ter já rapidamente tudo aquilo que você precisa para aproveitar a sua oportunidade. Tudo isso só vem com experiência, né? Por isso que você tem que aprender e botar na prática. Observação, experiência, memória e matemática, disso é que o operador de sucesso deve depender. Ele deve não só observar acuradamente, mas se lembrar sempre do que observou. Ele não pode apostar no que não é explicado pela razão ou no inesperado, não importando quão fortes suas convicções pessoais possam ser sobre o que não tem razão, ou quanta certeza ele possa sentir de que o inesperado acontece muito frequentemente. Ele deve sempre apostar nas probabilidades, ou seja, tentar antecipá-las. Anos de prática no
mercado de constante estudo, memória constante, torna o operador apto a atuar no instante em que o inesperado acontece, tão bem como ocorre o esperado, né? Então, se a gente parar para pensar em todo esse parágrafo que eu li aqui, o que ele está dizendo? Que nós devemos estudar muito, mas não ficar só no estudar, nós temos que colocar em prática para que com os anos de experiência isso se torne, como eu posso dizer, algo nosso mesmo, individual, né, que está dentro de nós, né, e vira uma certeza, uma convicção, e mesmo disso nós não vamos acertar 100%, mas vai nos ajudar muito a não fazer bobagens, né, e quando errarmos vamos ter a consciência de que falhamos, e bola para frente continuamos, né? Depois ele diz aqui o resultado dessa experiência. Logicamente, sempre acontece de um operador experiente agir tão rápido, olha o que a gente estava falando, né? Que ele não tem tempo de dar todas as suas razões antecipadamente. Eu dei uma puladinha aqui, né, quando ele, no parágrafo anterior, né, que ele já diz em outras aulas, a gente tem que ter uma razão para entrar em operação. Se não tivermos uma razão para entrar, se não tivermos as respostas, nós não devemos entrar, né? Então, por quê? Porque uma vez que nós temos as razões, nós temos as probabilidades, né, para saber se o quanto está a nosso favor e o quanto está contra. E aqui ele está dizendo que, através da experiência, de anos de prática, fazendo a mesma coisa, às vezes é tão rápido que não dá tempo nem de, como ele disse aqui, logicamente, sempre acontece de um operador experiente agir tão rápido que ele não tem tempo de dar todas as suas razões antecipadamente, nem dá tempo, né? Mas ainda assim, elas são boas e suficientes, porque são baseadas em fatos coletados por ele durante seus anos de trabalho, raciocínio e observação das coisas pelo ângulo do profissional que sabe tirar proveito de tudo. É aí que está quando eu disse que mostra o caminho do profissionalismo, que mostra a diferença do profissional e do amador. Enquanto o profissional está sempre se melhorando, se especializando através dos anos de experiência, né? Mesmo que ele opere sempre da mesma forma, mas sempre está ali ativo, atual no que ele está fazendo, vira algo dele, vira algo automático, né? Algo que ele bateu o olho, ele já viu tudo que ele tem que fazer, né? Enquanto que o amador, ele sempre vai estar trocando de setup, ele sempre vai estar fazendo as mesmas bobagens, né? E não vai ter experiência, não vai poder medir aquilo que ele faz no trader, né? Mesmo o seu setup, porque troca toda semana. E aí, para terminar esse capítulo de número 17, mais 2 parágrafos, né? Que diz assim: agora eu não segui um pressentimento, ninguém me deu um palpite, foi minha atitude mental habitual, ou seja, atitude mental habitual, que vem com experiência, né, com anos de prática, ou profissional, com relação aos mercados de mercadorias que me deu o lucro. E essa atitude veio de meus anos de negócio. Eu estudo porque meu negócio é operar. No momento em que o gráfico me disse que eu estava no caminho certo, meu dever no negócio era aumentar meu lote, assim o fiz. Então, isso aí vem então a recompensa da consistência, de você sempre fazer aquilo que você faz sempre, confiando no seu setup, nas suas regras, na sua estratégia, né, na sua gestão, né, e isso não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, leva tempo, leva anos, né, para cada um tempo, mas não é uma coisa rápida. Se você já está no mercado, você vê que não é fácil tirar dinheiro do mercado, né. E o último parágrafo ele diz assim: descobri que a experiência é apropriada para ser um seguro pagador de dividendos neste mercado, e que a observação lhe dá os melhores palpites de todos. Então você tem que sempre ser um observador, né? O comportamento de uma determinada ação é tudo de que você necessita algumas vezes. Você observa, então a experiência lhe mostra como lucrar com as variações em relação ao costumeiro, ou seja, em relação ao provável. Então, o que ele diz assim, o comportamento de uma determinada ação, porque lembrando, né, ele é um operador de ações, é tudo que você necessita algumas vezes, então você observa. Então quando você começa a operar, vamos agora para o nosso mercado do day trader, não sei se você opera moedas, né, ou forex, se você opera commodities ou índices, de tanto que você observa diariamente ao longo dos anos, você já começa a ter aquele feedback, você já começa a enxergar muitas vezes
aquela probabilidade que diz, né? Você começa a antecipar a probabilidade de onde vai. Você não vai ter 100% de acerto, mas muitas das vezes você vai acertar, né? E isso só vem com estudo e prática. Estudo e prática. Você aprende e põe em prática. E no mercado você precisa praticar, porque senão você nunca vai conseguir ter a experiência necessária para evoluir. E lembrando, né, como já disse, não só no estudo desse livro, porque ele fala sobre isso, mas em outros vídeos paralelos que eu coloquei sobre o emocional do trader, porque eu também cometi esse erro muitas vezes, ficava finais de semana até tarde estudando vários setups. Procure usar apenas um setup, pelo menos 3 meses. Fique firme nele para você poder medir e sempre esteja analisando se você respeitou realmente esse setup e dentro desse setup você respeitou a sua gestão, ok? Para você poder medir e ver se realmente o problema está no setup ou se está no seu estado emocional errado, tá certo? Temos mais 2 aulas para terminar esse livro. A partir daqui, do capítulo 18, ele começa a testemunhar da sua vida pessoal como trader. E eu vou passar então isso através do próximo vídeo, da próxima aula, que será a penúltima. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.